Olá, meus amores, muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Algumas pessoas pediram para que eu pudesse regravar, gravar novamente uma live que eu fiz com o Saulo e com a Betânia, discutindo os cenários da educação após pandemia. E aí nós temos um cenário de mudança, né? Não tem como a gente permanecer no mesmo ponto, no mesmo momento e discutir educação nesse momento onde a escola invade a casa das crianças, onde a escola tem que chegar para todos. E aí, se tratando de políticas públicas, a gente tem um cenário bem amplo e bem diverso, né? Dentro do cenário nacional, nós temos mudanças e nós temos atitudes vistas por nossos gestores, né, amplamente considerados, que não conseguem atingir a grande massa porque nós temos um cenário muito diverso, né? Nós temos crianças desde que moram em comunidades ribeirinhas até crianças que moram nos grandes morros. E aí temos aí um impacto e uma dificuldade do acesso ao recurso tecnológico e à internet. E se a gente for fazer uma análise do cenário brasileiro, nós não fabricamos nossa internet, né? Tudo que nós temos é importado. Então, logo, a gente precisava, a princípio, pensar nessa garantia para atingir essa população em todo o seu território, não é? Então, assim, a gente vai fazer uma análise em termos nacionais, apesar das dificuldades que a Amazônia vem passando, que Manaus vem passando. Eu vou pegar um pouquinho do exemplo da Amazônia para a gente poder fazer um passeio e pensarmos juntos dentro da educação básica nos diversos cenários que a gente tem. Porque nós temos desde a educação infantil até o ensino superior, né? E quando a gente trata de educação não presencial, porque aí eu não vou chamar nem educação à distância, mas educação não presencial, a gente precisa priorizar as diversas faixas etárias que nós temos, né? Dentro da análise psicológica, dentro do que dizem os especialistas e a ciência, porque é aí onde a gente tem que se apoiar, é justamente nos parâmetros da ciência. A Amazônia, ela tem um retrato de comunidades ribeirinhas e de comunidades que vivem fora da cidade, né, do centro urbano, que há um tempo atrás eles já vinham fazendo essa experiência de ter um repositório de videoaulas disponíveis para os professores, porém dentro de cada comunidade dessa tinha um professor, né, tem um professor para tirar as dúvidas, para circular, porque são comunidades que ficam muito distantes e que não tem um parque escolar ali. Então já tinha esse repositório, né, de aulas, de videoaulas com o professor dentro das comunidades, fazendo esse feedback entre aquilo que era exposto nas videoaulas, era dado feedback com o professor presencial. Mas isso é feito dentro daquelas comunidades onde tem um determinado contingente de população, né? Então a gente tem que analisar cenário por cenário. Nesse momento, hoje, nós temos São Paulo que a princípio pensou em disponibilizar nos celulares, né, e na negociação com operadoras para poder disponibilizar o acesso gratuito à internet, como no WhatsApp, enfim, para que os professores pudessem compartilhar suas aulas nesse material, né, dessa forma, fazendo essa negociação. Mas nada é muito simples, né, porque se tratando de políticas públicas onde você tem que garantir não só o acesso, mas também o equipamento, isso vai gerar um ônus, né? Isso vai onerar, né? A gente vai ter que ter, como é que a gente vai disponibilizar o recurso, como é que a fiscalização do Tribunal de Contas também vai aprovar isso. Então, como é que seria? Né? Seria através de um programa de TV? Será que porque a televisão, a maioria das pessoas possuem a televisão? Como é que a gente faria em relação a gravar as videoaulas e disponibilizar no programa de TV para justamente a gente poder garantir que essa educação chegue até as escolas, até as casas, né? A escola chegue até as casas. E aí a gente vai bater
com as modalidades da educação básica. A gente vai bater em relação à educação infantil, aos anos iniciais, aos anos finais e ao ensino médio. E aí o que a gente vai discutindo aí? Será que a educação infantil, ela se adequa ao ensino não presencial? Haja vista que os parâmetros da primeira infância requerem interação, haja vistas que as crianças não podem ficar mais de 1 hora, 2 horas de frente a uma tela de computador, porque isso vai ter outros prejuízos em outras áreas, de acordo com o especialista. A educação infantil, ela é um grande divisor de águas aí, né? Então a gente precisa pensar juntos. E aí, quando eu digo pensar juntos, não é mais um poder local, mas um poder global. A gente começar a dialogar com outros países, né, e ver outras experiências possíveis de ser aplicadas no território nacional, porque, na verdade, o Brasil, se a gente for comparar com o continente europeu, o Brasil, sim, né, é maior do que o continente europeu, então... E existe a diferença global e local, né? Então a gente precisa começar a dialogar e ver como é que cada rede ela pode se comportar. E aí houve uma grande discussão do que seria, o que a rede privada ela faz, o que a rede pública está fazendo. Então a gente precisa entender o seguinte: não existe a questão do que é certo e do que é errado, né? Do que uma está fazendo de bom e a outra não está fazendo. O que eu acho que a gente tem que fazer a partir desse momento é compactuar ações e estreitar os diálogos. É pensar literalmente fora da caixinha, não é? O que a gente entende como educação ideal e de qualidade, né? O que a gente quer como currículo, porque o currículo ele tem que ser integral, dentro de uma escola integral. Como é que a gente está pensando essa educação depois que passar esse cenário? Porque, na verdade, o Covid-19, ele não revela as dificuldades, ele aprofunda as desigualdades sociais já existentes. Nada do que está acontecendo aí pra gente é novidade no sentido de desigualdade social. Não em relação ao vírus. Claro que o vírus ele é um vírus que não é novo, mas que ele se apresenta dentro de uma comorbidade, de uma profundidade, de letalidade maior, que a gente vai precisar estudar mais, que vai precisar aprofundar nas vacinas, mas trazendo para o cenário educacional, ele não revela, né? Ele não coloca nada de novo, ele revela as desigualdades já existentes dentro de um território nacional. E aí a gente precisa multifacetear aí as regionalizações, né? O Nordeste, o Norte, o Sul, o Sudeste, para que a gente possa ver que tipo de recurso e de cultura se tem para que a gente possa chegar nas casas das crianças. Então aí a gente coloca as barreiras que já existem, né, dentro tanto da ciência que já aponta que com a educação infantil a gente precisa pensar e ter muito cuidado nesse momento, mas também nas barreiras de formação continuada para os professores. Então, assim, qual é a formação que os nossos professores têm em termos de formação inicial e de formação continuada? O que é que já existe, né? Ou que não existe? Porque aí, no dado momento, a gente pode ter o maior recurso tecnológico, a gente pode ter o maior parceiro tecnológico com a gente, mas a gente pode não ter os professores prontos para fazer o uso dessa tecnologia e para preparar suas aulas no momento que chega uma pandemia dessa, né? Uma situação dessa. Então, nós temos aí vários problemas, né? Que talvez nós não tenhamos pensado antes, né? Nós não pensamos nisso antes, ou talvez até pensamos, mas aí jamais imaginaríamos que tivéssemos que parar, né? E por muito tempo, e garantir essa acessibilidade, essa igualdade e equidade na educação, no conteúdo, no feedback do professor, porque nós temos que diferenciar o que é processo de educação dialético e o que é escolarização. São duas coisas completamente diferentes, né? Fazer apenas tarefa não conduz um processo dialético de educação, onde a tarefa ela está ali, mas ela precisa do feedback do professor. As escolas privadas, elas já iniciaram a todo vapor, há 15 dias, né? Estamos na segunda semana,
e com suas plataformas, usando o Google Classroom, usando o Meeting, né? Então, nós temos várias ferramentas aí que estão sendo usadas na educação, mas aqui a princípio não foram feitas para a educação, né? Elas foram feitas para a gestão, para a administração, enfim, mas que estão sendo usadas, né? O Google e a sala Google, ela vem sendo usada como plataforma para as grandes escolas, né? Para as escolas privadas. E a coisa vem funcionando, né? A gente vem trabalhando nessas plataformas e aí tudo, na verdade, é muito novo. E a gente vai ter que compactuar, né? Essas experiências exitosas para a gente ver o que foi dado certo e o que não. O que nos revela, na verdade, é o seguinte: quando a gente vai tratar de escola, e muitas escolas têm a proposta de tempo integral, nesse cenário a gente não pode negar que o uso da tecnologia e da informação que ela entra nas casas, ela precisa ser pensada hoje nesse novo cenário. O que é que eu posso vivenciar dentro da sala de aula como conteúdo presencial e o que é que eu posso ter acesso não presencialmente? Isso talvez vai dar uma grande vazão, né, nas escolas de tempo integral, que aí não possuem um currículo integral, e aí fica as escolas, os meninos lá dentro desses espaços, mas fazendo o quê? Como fazer? Essa experiência, ela nos revela que talvez a gente tenha que considerar os dois modelos de educação, até para que a gente possa ter esse recurso tecnológico sendo bem utilizado, a gente tendo esse professor utilizando cada vez mais as metodologias ativas, que não necessariamente tenha que ter o uso da tecnologia, mas a gente está lidando hoje com um cenário que a gente tem o uso da tecnologia e os metadados entrando em tempo real na tua sala de aula, né? Seja ela da educação básica, seja ela do nível superior. Então a gente precisa considerar sim, né? Talvez um momento híbrido aí, dependendo da faixa etária. Existem conteúdos que eu preciso do presencial e existem conteúdos não presenciais, né? Que a gente pode fazer esse diálogo. Mas a grande questão é pensar fora da caixinha. Nesse momento, a gente ver as experiências que estão sendo vivenciadas dentro do nosso território nacional, dentro da nossa rede, dentro da nossa região e começar a conversar sobre isso, né? E dizer o que foi que deu certo para você e o que deu certo para mim, como é que a gente pode potencializar isso. Como é que a gente pode, de repente, resolver ou tentar resolver, minimizar os impactos que existem e ver um cenário mais promissor, dependendo da região a qual eu ocupe. E aí, o que a gente coloca aqui, né, como necessidade? A gente tem uma necessidade de infraestrutura, isso é claro. Né? A gente precisa de uma infraestrutura e de um parque tecnológico que vá muito mais além do que é pontual, né? Porque na verdade chega um cenário agora como esse, estamos todas as redes de ensino com a mão na cabeça e se perguntando como é que a gente pode chegar e garantir esses dias letivos, que a gente não tem mais como garantir os dias nem as horas, né? Há uma necessidade aí eminente da gente pensar num calendário escolar, principalmente para a primeira infância, para as idades mais tenras, que a gente já sabe que muitas escolas não estão conseguindo ter o sucesso com essas crianças, até porque a concentração, né, o nível, a faixa etária, tudo isso influencia. Né? Educação infantil é muito aprender a ser, é os pilares educacionais. Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a fazer. Então é muito mão na massa. Né? E a telinha virtual, ela não cria essa interação com os seus pares. Ele está ali com a mãe, com o pai assistindo, todas as orientações da professora. De repente algum coleguinha fala, mas eu preciso do outro. Porque já dizia Vygotsky, né? Nós somos um ser social, que aprendemos com os nossos pares. Né? Então a gente precisa aliar essas experiências. Precisamos de infraestrutura, precisamos de ver esse calendário. Precisamos rever também o currículo. O currículo, ele revê novas demandas, que vai desde a inteligência emocional, de como é que a gente volta
desse cenário, como é que a gente está vivenciando esse cenário e como é que a gente vai voltar dele, né? Então, muitas crianças, muitas famílias vão ter perdido algum parente, algum colega, o pai, a mãe, o irmão, não é? E como é que isso, as habilidades emocionais, elas entram também nesse currículo em diversas faixas etárias. Para a criança pequena, esse suporte, esse apoio, esse olhar no olho, esse brincar, esse afago, não é? Mas para as faixas etárias mais maiores, que estão já nas universidades, como é que está se balizando essa inteligência emocional frente a um cenário de desemprego que nós temos aí? Não é? Então, nós temos um cenário aí que vai de desemprego, dos ajustes que a economia rebate, que a gente vai ter que ver como é que a gente vai poder inserir no mercado de trabalho esses estudantes da rede do ensino superior, como também de jovens e adultos. Né? Então, tem que se pensar nisso. O que se revê, né? O que emerge desse currículo aí? A questão da criatividade, da inteligência emocional, dos direitos de gerenciamento, né? De recursos, o gerenciamento realmente de recursos, a questão da saúde que emerge aí, né? A gente não discute dentro das nossas escolas como é que seria as crianças, o gerenciamento realmente de recursos, né? Como é que a gente usa o dinheiro, como é que a gente aplica o dinheiro, como é que é o impacto desse programa que eu estou comprando de repente para minha rede pública, qual é a necessidade, qual é o impacto disso, qual é a avaliação que a gente vai fazer disso de retorno para uma grande massa. Porque é diferente eu comprar um programa para minha universidade, para minha escola, e eu comprar um programa para uma rede, seja ela estadual, municipal, o que for. Né? Então, qual é a necessidade realmente daquele programa, qual é o problema que eu tenho, e se de fato aquele programa ele vai resolver diante de uma fatia maior. Que eu não posso somente resolver uma fatia, né? Eu pegar uma fatia do bolo e resolver aquela fatia do bolo. Né? Eu tenho que ver um programa que eu alcance cada vez mais a fatia que se espera. Né? Fatia que eu, na verdade, preciso alcançar. E a adaptabilidade. Né? A palavra que surge aí é a adaptabilidade, é a inovação de novas práticas pedagógicas. Por isso que a gente precisa pensar, será que o hibridismo, né? Em algum momento eu vou ter que usar essa educação não presencial, já que a gente está experimentando essa educação não presencial, né? Qual é a vazão que eu posso dar na minha infraestrutura, inclusive de organização dos recursos humanos que eu tenho? Né? O que eu não quero dizer, a gente não pode partir nem de um extremo nem outro. Né? A gente não é do 100 ao 180, o ideal é estar aqui, o ideal é estar aqui. A gente precisa agora estabelecer um equilíbrio, na verdade, e tentar ver esse cenário pós-pandemia como uma coisa que a gente vivenciou agora, que vai trocar o que foi que deu certo e o que a gente pode implementar dentro desse currículo que precisa ser revisto. E aí a gente pede o direcionamento, né, das lideranças, eu digo a liderança também, inclusive, nacional, né, quando a gente tem um Enem aí, onde não foi visto, não foi revisto, né, será que vai ter adiamento, será que não vai? Porque as crianças da escola privada, quando parou, eles continuaram nas suas modalidades de plataforma, de classroom, enfim. Mas as escolas da rede pública, os estudantes da rede pública, eles pararam literalmente. Né? Então, se a gente for analisar o cenário nacional, os meninos tiveram prejuízo. Como é que se vai a garantir a equidade dessa questão dos meninos fazerem o Enem e terem as mesmas condições de concorrência? Isso é uma interrogação que nós esperamos que o nosso ministro da Educação, né, se posicione até para orientar os governadores, os prefeitos, enfim, os diretores de escola e as crianças, né, os adolescentes que estão aí loucos se preparando para um Enem não presencial, um Enem presencial, que é isso que nós vamos ter. E a conversa aberta, né, a conversa aberta entre a rede pública e a rede privada, entre os programas que já existem, as experiências exitosas que existem e as experiências que foram se modificando. Né? Porque eu tinha uma determinada experiência exitosa no meu município, no meu estado,
E diante desse cenário eu fiz uma modificação para poder atender ao meu estudante, para poder atender também ao meu professor. O que fica, gente, é o seguinte: a gente precisa de formação continuada inicial que prepare esse professor para esse cenário. Muitos professores, é fato, não estão preparados. E não estando preparados para esse cenário, a gente vai ter uma possibilidade de não chegar nesse aluno como deveria. Então é isso. Em resumo, é um vídeo curto, mas é isso que a gente queria discutir e deixar um pouquinho para vocês, para a gente poder pensar fora da caixinha, adaptabilidade, inovação educacional nas estratégias e metodologia, pensar em algumas saídas para a educação infantil e para a primeira infância, para a educação básica, é rever conceitos, repactuar ações, objetivando o sucesso, né, do coletivo, do todo. Não basta eu dar certo sozinho, eu preciso que você também dê certo. E aí eu preciso compartilhar as minhas experiências. O que é que tá dando certo para Dani, o que é que tá dando certo para Nayara, o que é que tá dando certo para Maria, para Ana, né? Então, e o que é que tá dando errado também? Porque de repente tá dando errado alguma coisa para mim, que eu tenho um diálogo lá com o professor do Chile ou de Portugal e a gente pode chegar a uma saída de pensar juntos. Então, agora é o momento da adaptabilidade, da gente abrir o leque de possibilidades de conversas, dentro de um fato que a gente já sabe. Não estamos conseguindo chegar em todas as casas, em todas as regiões, seja ela no território nacional como um todo. Falta acesso, falta equipamento, falta entendimento, porque não se usa a tecnologia como se deveria dentro das salas de aula. Então, logo, nem os meninos, nem os professores estavam tem essa capacidade, né, de formação a ponto de usar isso com mais tranquilidade. Então é isso. Muito obrigada. E aí pode deixar seu comentário, pode curtir aí o vídeo, compartilhar e vamos discutir um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Muito obrigada.